Olá, estamos aqui hoje na Funvic para mais um podcast e o assunto de hoje é anemia. Eu me chamo Lívia, estou aqui com os meus amigos Amanda, Nicolas e Adriano. Bom, primeiro eu vou falar sobre definição, né? A anemia é definida pela OMS como a diminuição ou aumento da hemácia e a diminuição ou não da concentração de hemoglobina. E estima-se que cerca de 30% da população mundial tem anemia. E mais da metade dessas pessoas que têm anemia é por conta de deficiência de ferro. E em questão desse assunto, nós fomos para as ruas de Pindamonhangaba para perguntar para as pessoas o que elas sabem sobre anemia. Você sabe me dizer o que é ou o que causa a anemia? Alimentação? De alimentação, né? Falta de cuidado com a saúde e tal. É falta de ferro. Acredito que sim, cálcio, ferro, né? É falta de alimentação. Eu acho que é falta de ferro. Deficiência de ferro no sangue. Anemia é a ausência de glóbulos vermelhos no sangue. Falta de alimentação, né? Eu acho que pode ser uma falta de vitamina no sangue, falta de ferro e por conta da alimentação também. A falta de ferro? Quando há fraqueza na pessoa, né? Tá com baixo nutriente no sangue. Pra mim é... Que é falta de comida no sangue, não sei o que lá, eu não entendo muito. Falta de alimentação, ferro. Bom, tendo em vista o que o público falou e o que o público sabe sobre anemia, nós podemos perceber que é muito relacionado à alimentação e o déficit de ferro, né? Mas a anemia tem diversos fatores e diversos tipos de anemia também que pode ocorrer. Não apenas a deficiência de ferro, mas sim, com uma alimentação inadequada, pode ocorrer a falta de ferro e gerar uma anemia. Sim, exatamente como a Lívia falou, a anemia pode ocorrer por diversas causas diferentes. Mas hoje nós iremos falar de uma causa específica, uma anemia específica, que é a anemia ferropriva. A anemia ferropriva ocorre por conta da privação do ferro dentro do organismo. E essa privação do ferro, ela causa diminuição da hemoglobina dentro da hemácia. Essa diminuição da hemoglobina, ela acontece porque a medula óssea ela precisa de uma porção admissível de ferro para poder produzir a hemoglobina. O que no caso dessa anemia, por conta da deficiência de ferro, a medula não tem acesso a essa quantidade de ferro que ela precisaria para produzir a hemoglobina. E é isso que causa essa diminuição da hemoglobina. A anemia por deficiência de ferro ela é o resultado da interação de diversos fatores etiológicos. Dentre esses fatores, o principal fator é a questão da alimentação, onde o paciente, a pessoa, ela não ingere a quantidade adequada de ferro que o organismo precisa para poder produzir essa hemoglobina. O ferro ele é encontrado na alimentação na forma M. Na forma M, o ferro é encontrado principalmente em alimentos da origem animal. O principal alimento é a carne vermelha. E o ferro não M é encontrado nos vegetais. E é importante a gente falar sobre a questão de alimentação inadequada. Muitas vezes essa alimentação inadequada provém de famílias mais carentes mesmo, que não tem saneamento básico, então ocorre doenças infectoparasitárias também, doenças de sangramento crônico, ocasionando numa anemia, né? E é legal a gente comentar também sobre o vegetarianismo ou veganismo, né? Onde as pessoas optam, né, por não consumir alimentos de origem animal. Só que esses alimentos de origem animal são de extrema importância, porque eles têm vitaminas importantes como B12, minerais e ferro, que é importantíssimo para a homeostase do nosso corpo, né? Então, é importante uma suplementação, é importante ter uma atenção, um monitoramento dessas dietas. Sim, outra causa associada a esse tipo de anemia é a má absorção do ferro, que acontece em pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, que passaram por essa cirurgia. Isso ocorre porque na cirurgia é retirada duas partes importantes na absorção do ferro, que é o duodeno e o jejum proximal. Então é por isso que essa absorção é diminuída.
Então, tendo esse exemplo em vista, a gente percebe que a anemia ela não ocorre apenas em pessoas que não consomem o ferro pela alimentação, e sim também pela dificuldade ali na absorção. Então, a anemia ela acaba se desvinculando um pouco dessa questão somente da ingestão do ferro, porque às vezes a pessoa come certinho, quantidade adequada, só que ainda assim desenvolve essa anemia. E já pegando esse seu embalo, Amanda, vocês sabem quais são os principais diagnósticos para anemia por deficiência de ferro? Não. Você conhece eles? Então, normalmente, eles são a base de exames de sangue. Ou seja, eles têm a deficiência de ferro, os glóbulos vermelhos, eles são diminuídos, então eles são mais pálidos. E a base também do LDW. O LDW é a normalidade de tamanho de cada célula. Ou seja, se tem muita célula diminuída e muita célula aumentada, aí dá uma diferença nessa parte. Ou, por exemplo, se tiver também o falso positivo. Muitas células diminuídas ou muitas células aumentadas. O LDW vai estar dentro dessa margem. Então, por isso que ele pode dar algum falso negativo. E os sintomas dele, eles entram bastante nessa parte que vocês falaram. Que algumas pessoas que eles não têm sintomas, mas as demais têm são palidez, cansaço, falta de apetite, apatia, palpitações, taquicardíacas. E também existem aqueles estágios mais avançados da doença. Também pode ocorrer na parte mucosa, parte da pele, fissuras na língua. E em crianças, a anemia ferropriva, tá? Ele pode acabar afetando principalmente na parte de aprendizado, parte de crescimento e também pode causar uma infecção com mais frequência. E nisso que vocês acabaram falando também, essa parte de tratamento de anemia, muitas pessoas acham que é só a pessoa tá com anemia. Eu vou lá, vou suplementar anemia, mas não corre atrás do exame certinho, para ver se é só ingerir, se é absorção, se pode ser alguma hemorragia, tanto interna ou por algum acidente. E muitas mulheres grávidas também têm anemia, principalmente na hora do parto. Porque nessa hora do parto elas acabam perdendo muito sangue. E também o exame mais eficiente para anemia ferropriva é a medição de nível de ferritina. Já ouviu falar, Nicolas? Já era muito conhecido porque a ferritina ela é responsável, ela é uma proteína produzida pelo fígado e ela é responsável por armazenar o ferro. Exatamente. Assim como tem outros exames, como a de ferro seco, que vê o nível de ferro no sangue, ou até mesmo tem aquele de armazenamento do ferro no sangue. Tem pessoas que ingerem, mas também não conseguem armazenar dentro do corpo. Exatamente. Ela é muito comum fazer exames assim. Os 3 são os principais para anemia ferropriva. E como você estava falando da coloração e do tamanho, os índices hematimétricos são muito bons para ver isso. Porque, por exemplo, o volume corpuscular médio, ele vê o tamanho, ele analisa o tamanho das hemácias e determina se ele está microcítica, normocítica ou macrocítica. E também na coloração temos 2, que é o CRHCM, e tem o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, que ela vê as hemoglobinas por eritrócito, e também ela vê se ela está hipocrômica ou não hipocrômica. Porque como a anemia ferropriva, ela vai diminuindo aos poucos o nível de ferro, até o seu fraco, ela vai diminuindo, a medula óssea vai produzindo menos glóbulos vermelhos, e vai diminuindo, eles vão ficando menores anormalmente, até você começar a ter esses indícios. E Nicolas, você tinha comentado agora sobre ferrina que você falou? Não seria isso. Eu tava nervoso, eu comentei errado. É ferritina. Tá. Bateu uma dúvida. Agora fez sentido. Agora eu entendi. Então, e falando em ferritina, o ferro, ele é muito importante na produção da hemoglobina. Até porque a hemoglobina é formada por 4 globinas e um átomo de ferro, que é quem liga essas 4 globinas. Por isso que o ferro é tão importante na produção da hemoglobina, e é por isso que a hemoglobina está abaixo dos níveis no caso da anemia ferropriva, porque as pessoas ou não estão consumindo a quantidade correta,
ou então o corpo não está absorvendo a quantidade correta. Por isso é importante, gente, cuidar da alimentação, né, para que não tenha risco de anemia. Sabe a sua avó quando fala, vai comer um feijão que tá muito fraco, entendeu? É isso aí, tem que comer feijão, tem que comer carne. E um parâmetro que, na minha cabeça, né, quando minha avó falava, eu achava que era mentira. Mas é olhar aqui na pálpebra, assim, do olho, você puxa o olho, você consegue ver. Se tiver mais esbranquiçado, pode ser que você esteja com anemia. E isso realmente é verdade. Então, faz o teste aí em casa para ver se vocês estão... se tá muito pálido ou se tá bom. Sim, as pessoas que optaram ali por uma alimentação vegetariana ou então vegana, talvez procurar ali uma suplementação, procurar um médico, para que não ocorra, né, uma anemia em decorrência disso, de não estar se alimentando corretamente. Até porque, como eu expliquei um pouco mais atrás, o ferro na forma M, ele só é encontrado em alimentos de origem animal. Por isso que ele é tão importante e, nesse caso, seria interessante suplementar, procurar um médico e tudo mais. Sim, e eu já fui vegetariana durante 1 ano. Gente, quando você não cuida, as unhas começam a ficar fracas, o cabelo cai. Então é muito sério, é importante essa atenção. E antigamente, não sei se vocês já ouviram falar, mas o pessoal colocava ferro mesmo. Você está dentro do feijão para os filhos comerem. Ai, meu Deus. Exatamente, que é uma coisa de gente mais idosa, assim, né? Que esse pensamento, principalmente de se auto-diagnosticar. Isso é uma coisa que a gente deve evitar. Não sei, procurar um médico quando você está sentindo, sei lá, queda no cabelo, como ela disse, as unhas estão fracas, você sempre procurar um médico para você ver se tá tudo em dia, para fazer os exames que a gente falou aqui hoje. Sempre procurar um profissional. Nunca se automedicar, nunca botar prego no feijão. Vamos se cuidar. É verdade, não me pela ideia do Google e sim ir num médico para tirar suas dúvidas, né? Outros sintomas muito comuns, né? Igual o Adriano falou, a palidez, a fadiga, o cansaço. Então é bom, interessante nesse caso, procurar um médico e não ir lá no Google e jogar lá. Porque o Google tudo ele vai falar que é câncer e é virose e não é verdade. Então é interessante que você vá e procure de fato uma fonte confiável, vai no médico, conta pra ele vai pedir os exames corretos, eles falaram os exames e isso vai ser melhor pra você. O famoso Dr. Google, né? Essa do prego eu nunca tinha escutado, mas eu já escutei de colocar beterraba no feijão. Aí eu acho que até que tem mais vitaminas, tem um sentido. Isso, esse é melhor. Só para, né, juntar tudo isso que eu falei, que foi muita coisa técnica, de volume corporal, não sei o quê, sempre procura um médico que vai fazer esses exames que eu falei e ele vai entregar resumidamente para você e te dar o seu diagnóstico certinho. Sim, e não vai procurar nada no Google, hein? Vai no médico e faz a sua consulta bonitinho. E principalmente também no mar, nessa dica do ferro no feijão, hein? Também por favor. É verdade, gente. Bom, finalizando aqui, eu queria agradecer a professora Flaviane Brito, eu queria agradecer ao Fundicast por ter dado esse espaço para nós. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.